Mãe rouba gravidez. Minha mãe era uma racista enrustida e roubou os resultados do teste de gravidez que eram destinados a minha irmã e que eu paguei, porque ela não gostava que o pai do bebê fosse hispânico. Como você sabe pela última história, minha mãe tentou agir como se estivesse no controle da minha vida e também agiu como se a minha casa fosse dela para dar, mas isso terminou muito mal para ela e minha irmã mimada, porque eu ameacei expô-los e todo o incidente me inspirou a instalar câmeras em minha casa, tanto internas quanto externas. Meu pai era tradicional, não gostava de câmeras em casa, na verdade, ele nem se importava muito com televisão, exceto por um filme ocasional. Ele gostava principalmente de seu uísque com um cigarro e um bom livro. Mas agora eu sou o dono da casa e as câmeras eram um upgrade muito necessário. E, caso minha namorada e eu não tivéssemos contado a ninguém fora de nossos círculos de amigos íntimos sobre elas, e aqueles que sabiam prometeram manter segredo. Passaram-se algumas semanas sem nenhuma palavra da minha irmã ou da minha mãe, exceto pelo que eu via nas redes sociais da minha irmã. Ela constantemente reclamava de ter que morar no porão da nossa mãe, e tenho quase certeza de que ela estava tornando a vida da minha mãe miserável por causa disso. Mas o que aconteceu em seguida me surpreendeu. Recebi uma ligação frenética da minha irmã dizendo que o namorado dela estava questionando se ele era o pai da gravidez e que ele estava ameaçando sair sem um teste de paternidade. Minha irmã jurou de pé junto que sempre foi fiel a ele. Eu admito que acreditava que havia uma chance dela estar mentindo, porque o passado da nossa mãe com um caso extraconjugal fez nosso pai questionar nossa paternidade também. Então, sugeri que eles fizessem o teste de DNA, mas minha irmã apenas balbuciou sobre como eles não tinham muito dinheiro. Eu me ofereci para pagar, desde que ela não viesse me pedir dinheiro ou favores com frequência. Ela concordou rapidamente. Eu organizei o teste e até paguei um valor extra para garantir que tivéssemos os resultados o mais rápido possível, embora ainda levasse alguns dias. Eu ainda não tinha conhecido o namorado da minha irmã, mas quando finalmente o conheci, comecei a entender um pouco mais. Ele é meio hispânico, e minha mãe, embora não admitisse abertamente, é bem racista enrustida, algo que ela herdou dos meus avós, infelizmente. Decidi tentar conversar com o rapaz e o levei para tomar uma bebida. No pub, ele desabafou comigo. Disse que minha mãe vinha sussurrando no ouvido dele sobre como minha irmã é igual a ela e já traiu antes, então minha irmã poderia ter feito o mesmo. Isso fez com que ele tivesse dúvidas que cresciam a cada dia. Ele não tinha certeza se minha irmã não havia traído ou engravidado de propósito para tentar prendê-lo, para que ela não precisasse trabalhar mais do que já fazia com seu pequeno trabalho de vendas online em meio período. Infelizmente, eu sabia que ele provavelmente estava certo sobre a última parte, mas além disso, ele descreveu minha irmã como uma pessoa completamente diferente quando ela não está perto de sua mãe. Desde que eles começaram a morar no porão da minha mãe, ela se tornou cada vez mais infantil. Depois do que vi na minha casa, acreditei nele completamente. Então, perguntei se ele sugeriu que ela procurasse terapia. Ele admitiu que queria, mas não tinha dinheiro e estava pisando em ovos ao redor dela e da nossa mãe há um tempo, então nunca falaram sobre isso. Bem, acho que alguns instintos de irmão que eu não sabia que ainda tinha começaram a surgir, porque comecei a perceber que, se eu fosse ter um sobrinho ou sobrinha, não poderia deixá-los morar ou ser criados pela minha mãe. Então, fiz a única coisa que consegui pensar, disse a ele que, se os resultados do DNA voltassem positivos, ofereceria a ele um emprego com treinamento na empresa que agora eu possuo. Ele concordou rapidamente, porque ele não queria morar com minha mãe mais do que já precisava. O dia em que os resultados do teste de DNA chegariam pelo correio veio muito rápido, mas minha irmã me ligou dizendo que eles não estavam na correspondência. Ela havia ido buscá-la naquele dia. Perguntei quem pegou a correspondência na caixa postal, e ela respondeu que foi nossa mãe. Isso basicamente confirmou minha teoria de que ela estava tentando expulsar o namorado da minha irmã. Mas, como eu nunca realmente confiei na minha mãe, com o consentimento da minha irmã, previamente pedi à clínica para enviar uma cópia dos resultados do DNA para o meu endereço também, e eles enviaram no mesmo dia. Liguei para minha mãe e perguntei se ela tinha pego os resultados do teste de DNA. A seguinte conversa é mais ou menos o que me recordo, já que não foi gravada. Alô, mãe.
Ouvi dizer que o teste de DNA da minha irmã não chegou pelo correio hoje. Mãe, sim, mas pode chegar em breve. Você o pegou? Mãe, como você ousa me acusar disso? Eu nunca. Ok, então acho que vou levar a cópia de backup que foi enviada para mim. Mãe, cópia de backup? Eu também tive uma enviada para mim no mesmo dia, já que paguei por isso. Sua irmã deu a permissão e tudo. Acho que vou apenas ligar para ela e vamos nos encontrar. Mãe, espere, isso não é necessário, clique. Eu desliguei o telefone e liguei para minha irmã imediatamente. Busquei minha irmã e seu namorado na casa da minha mãe e os levei para um restaurante local. Lá, abrimos o envelope juntos, e, com certeza, os resultados do teste eram positivos. O namorado da minha irmã ficou tão feliz que até a pediu em casamento, e ela disse sim umas 6 vezes. A pequena parte vingativa dentro de mim estava apenas esperando para ver a reação da minha mãe quando ela recebesse a notícia, mas o que aconteceu em seguida, honestamente, me chocou. Quando levei minha irmã de volta para casa, suas coisas e as do namorado estavam sendo colocadas no gramado por alguns homens que não reconhecemos. Minha irmã ficou paralisada com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Nossa mãe saiu furiosa, segurando os resultados do teste de DNA que ela alegava não ter recebido, e começou a xingar minha irmã. Ela começou a dizer como minha irmã poderia fazer um bebê com aquele e insira um insulto racial hispânico aqui, pensando que ela estava namorando. Minha irmã começou a tentar responder, mas minha mãe a interrompeu. Minha mãe continuou dizendo todas essas coisas apontando para o namorado da minha irmã, enquanto minha irmã estava de joelhos na grama, segurando a barriga e chorando. Minha mãe realmente chegou a agarrar o cabelo da minha irmã e estava pronta para bater nela, mas com um olhar forte vindo de mim, ela congelou no lugar e, em seguida, abaixou o braço rigidamente. Ela apenas rosnou alto e voltou correndo para dentro de casa gritando: "Agora ela é o seu problema." Eu sabia que íamos ter uma criança. Naquela noite, coloquei minha irmã e o namorado dela em um hotel até que o amigo do meu advogado que trabalha com imóveis ajudou a providenciar um apartamento para eles o mais rápido possível. E, como prometi, dei ao namorado da minha irmã um emprego com treinamento na minha empresa. O namorado da minha irmã conseguiu um emprego. Ele é novo e está praticamente começando do zero, mas ele aprende rápido. Vai levar um tempo, mas vou colocá-lo em uma boa posição, e ele está muito feliz em trabalhar para mim. Minha irmã está fazendo terapia agora, paga pelo seguro da minha empresa, e ela já começou a agir de forma mais madura do que eu já vi. Ela parou de se referir à nossa mãe como mamãe e até começou a falar sobre ela do jeito que eu faço. Ela veio até mim recentemente e disse que está trabalhando mais duro agora e concordou que eu estava certo em relação a ela ser mimada. Ela está determinada a trabalhar duro para ser uma boa mãe e provedora para seu filho. Parece que a terapeuta dela está fazendo um ótimo trabalho. Quanto à minha mãe, bem, ela na verdade dirigiu até minha casa em plena luz do dia quando não havia ninguém em casa e quebrou várias das minhas janelas da frente com pedras grandes que ela tinha em baldes de metal. As pedras tinham insultos escritos nelas. Mas graças às câmeras que instalei, ela foi facilmente capturada. No mesmo dia, entreguei as filmagens para a polícia. Não me preocupei em pedir reembolso pelos danos, pois as janelas já eram antigas e isso me deu uma desculpa para fazer uma reforma. No entanto, apresentei queixa e até obtive uma ordem de restrição. Ela não pode se aproximar a menos de 500 metros de mim ou da minha propriedade. Minha mãe também enfrentou consequências online. Eu tinha uma câmera no painel do meu carro que registrou tudo o que minha mãe disse e fez naquela noite em que expulsou minha irmã. Desta vez, mostrei as imagens para o resto da família. Minha irmã também contou praticamente a mesma história em seu Facebook, o que destruiu a imagem restante da minha mãe para o lado da família dela. Então, agora ela não está falando muito com nenhum deles. Minha mãe não perdeu o emprego nem nada do tipo, porque eu não fui tão longe. Ela ainda tem mais uns 10 anos antes de se aposentar, mas alguns parentes mesquinhos começaram a enviar avaliações falsas e negativas para o Airbnb dela, e agora ela provavelmente está perdendo clientes.
Ouvi de um dos poucos parentes com quem ela ainda fala que ela está bastante deprimida e parece uma sombra do que era antes. Eu fui o errado nessa situação? Durante todo esse tempo, minha mãe achava que minha irmã estava ao lado dela, provavelmente porque achava que ela iria armar todo esse esquema para tirar a casa do nosso irmão e dar para minha irmã, para que ela tivesse lealdade à mãe por causa disso. Mas assim que esse plano desmoronou, parece que tudo desmoronou aqui. E se você não sabe do que estou falando em relação a toda essa situação da casa, você pode conferir o vídeo anterior, onde há uma história completa sobre isso. Parece que, nessa situação, minha mãe arruinou seus relacionamentos com seus 2 filhos de forma irreparável. Ela até mesmo diz que não tem mais filhos, porque não aprova o bebê e também tudo o que aconteceu na primeira história com meu irmão mais velho, o Op. Para algumas pessoas, a forma como ambos os cenários se desenrolaram seria imperdoável, mesmo dentro da própria família. Então, não ficaria surpreso se nenhum deles nunca mais tivesse um relacionamento com a mãe. Mas me diga o que você acha. Eu fui errado em fazer meu enteado caminhar na noite do noivado? Fazendo meu enteado caminhar na noite do noivado. Meu enteado, Rovan, que tem 23 anos, acabou de ficar noivo de sua noiva. Ela vem de uma família altamente conservadora e eles não vão morar juntos até depois do casamento. Eles estão em ótimos termos, e devo dizer que os pais dela são um pouco exigentes. A festa de noivado foi realizada em um restaurante. Eu dirigi minha esposa, Rovan e seu melhor amigo Jack, porque o carro de Rovan precisava de alguns reparos. As coisas correram muito bem, a festa acabou e todos foram para casa. No caminho de volta, tive que parar na loja para pegar algo para o nosso filho de 16 anos. Rovan, Jack e eu esperamos no carro. Rovan e Jack ficaram rindo, então essa jovem senhora se aproximou de nós porque o carro dela estava estacionado ao lado do meu no estacionamento. Rovan continuou tentando falar com ela enquanto ela tentava colocar suas coisas no carro. Ele continuava jogando palavras para ela e ela parecia irritada. Jack então disse, "Ei, ele só quer olhar para essa bunda", e então Rovan disse, "Deixe eu ver ela balançar, querida." Fiquei chocado e disse a eles para pararem, mas Rovan respondeu sarcasticamente, "Relaxa, só estava elogiando ela." Aposto que você não recebe muitos desses elogios. A mulher entrou em seu carro e comecei a discutir com ele sobre seu comportamento, envergonhando-o por agir assim em sua própria festa de noivado. Ele retrucou algo sobre o meu carro e eu perdi a paciência, mandando-o sair imediatamente. Jack se envolveu e eu também o expulsei. Minha esposa voltou e começou a se envolver na discussão, dizendo que não posso deixar o filho dela voltar para casa a pé de sua festa de noivado. Respondi que seu filho não pode estar assediando outras mulheres a caminho da festa de noivado, mas ela continuou defendendo-o. Eu disse a ela para ficar ou entrar no carro, e ela entrou e saí dirigindo. Rovan não voltou para casa e minha esposa me deu uma bronca por isso. Descobrimos depois que ele estava ficando na casa de um de seus amigos. Pelo que entendi, ele está com raiva de mim e se recusa a me ver. Minha esposa disse que foi minha culpa por ter escalado a situação por causa de coisas estúpidas que garotos da idade dele fazem o tempo todo. Eu disse a ela que ele não pode fazer isso enquanto estiver no meu carro, mas ela entendeu como se eu estivesse controlando-o. Ela disse que eu nunca deveria tê-lo feito andar a pé na noite do seu noivado e exigiu que eu me desculpasse com ele. Então, eu fui o idiota por expulsá-lo e ao amigo dele do carro na noite do seu noivado, independentemente de ser a noite que for. Por que você faria isso com qualquer pessoa em qualquer momento? Quero dizer, se isso é o que ele se sente confortável fazendo na frente do próprio pai neste carro, imagine o que ele e seu amigo fazem quando acham que ninguém está olhando ou quando não tem nada a impedi-los. Talvez eles estivessem completamente bêbados porque vieram de uma festa de noivado, ou talvez ele não estivesse nem ligando por causa da família conservadora da futura esposa. Mas, de qualquer forma, acho que ninguém em sã consciência ficaria apenas assistindo a isso e aceitaria de boa, dizendo, não tem problema. Acho que a esposa provavelmente pensa que o autor, o pai aqui, reagiu exageradamente porque ela não ouviu o filho dizer diretamente, ela está ouvindo de segunda mão. Talvez ouvir isso diretamente seria um choque para ela,
quando ela perceber como o filho realmente se comporta. Porque, quero dizer, nessa situação, você é um grupo de pessoas assediando alguém que está sozinha, vulnerável e provavelmente com medo porque há várias pessoas e elas não sabem qual é toda a situação. Então, não é tão engraçado para essa pessoa. Deixe-me saber o que vocês fariam abaixo, se seriam ou não seriam idiotas, e por quê. E eu sou o idiota por chamar meu amigo de idiota por querer fazer um teste de paternidade. Meu amigo Dan descobriu recentemente que pode ser pai. Digo pode porque a garota com quem ele teve um relacionamento intermitente, cara, está grávida e ele não tem certeza se é o pai. Ela ofereceu fazer um teste de paternidade quando o bebê nascer e não espera nenhum tipo de apoio até descobrirem se o bebê é dele. Ele concorda com isso e aprecia que ela não esteja pressionando-o para a paternidade se o bebê não for dele. O problema é que, quando ele estava falando comigo sobre isso, ele também disse que quer fazer um teste de maternidade para se certificar de que o bebê é dela. Cara está visivelmente grávida, sabemos que ela está grávida porque ela fez um ensaio fotográfico de maternidade e postou nas redes sociais, então é óbvio que ela não está fingindo estar grávida. Nós a vimos pessoalmente também e ela definitivamente está grávida. No entanto, Dan acredita que o bebê pode não ser biologicamente dela. Eu tentei explicar a ele que não é assim que a biologia funciona, a menos que ela tenha um embrião implantado, ela é definitivamente a mãe. Ela é garçonete e trabalha ganhando o salário mínimo mais gorjetas, então duvido que ela tenha dinheiro para pagar por implantação de embriões. Além disso, é ridículo pensar que ela faria tudo isso apenas para prender um cara desempregado que mora com os pais aos 32 anos. Além disso, ele nunca doou seu esperma. Ele está convencido de que o bebê pode não ser biologicamente dela, apesar de mim, de nossa mãe e de nossos outros amigos explicarem que é assim que os bebês e a gravidez funcionam. Ele ainda insiste em fazer um teste de maternidade e me disse que eu estava sendo ridículo e que eu sou o que não entende de biologia, apesar de eu estar estudando para ser patologista de autópsias, o que requer literalmente anos de aulas de biologia. Eu me cansei e o chamei de idiota sem noção e disse a ele para me ligar quando colocasse a cabeça no lugar. Desde então, ele tem enchido meu telefone e alguns de nossos amigos também, dizendo que estou sendo insensível e que ele está apenas estressado com a possibilidade de ser pai. Então, eu sou o idiota por chamar meu amigo de idiota?